Nem a morte foi capaz de separar o casal José Cachali e Antônia Stradiotti Cachali, casados há 64 anos. Os dois vieram a falecer no dia 26 de julho, com pouco mais de 3 horas de diferença e sem saber da morte do outro. A família, mesmo muito emocionada, falou da perda e também de uma linda história de amor que para sempre vai ser lembrada e seguida por todos. Dona Edmerce, explica pra gente como foi que ocorreu o caso dos seus pais, na última sexta-feira. Bom, meu pai estava internado com pneumonia e bronquite crônica, que já estava sendo tratado há algum tempo, mas o caso dele foi se agravando a cada dia que passava, o organismo já não reagia mais aos medicamentos. Então a gente meio que, assim, de acordo com o médico, estava meio preparado já para uma situação mais delicada. Mas a gente, ao mesmo tempo, na nossa fé, a gente esperava que ele voltasse para casa. Mas aí aconteceu que realmente não foi possível, porque o organismo realmente não reagiu, então ele veio a óbito. E a mãe, no caso, também tinha seus probleminhas de saúde, mas nada assim tão agravante. Ela passou por uma cirurgia também de angioplastia na quarta-feira. Na quinta ela retornou para casa e voltando para casa ela estava muito sonolenta, passou toda a tarde dormindo, à noite também. Reclamou assim, um pouco de dor, mas a gente imaginava que fosse devido à cirurgia, porque ela não expressava onde era a dor que sentia. E aí quando, próximo da hora do almoço, ela veio a óbito também. Mas a gente acredita que ela já estava em sintonia com o pai, Porque o nosso medo era assim, que o pai viesse a faltar e como chegar nela para falar. Então a gente acredita que Deus fez uma obra maior, preparando os dois para partirem juntos para um lugar merecido. É isso que a gente acredita. Deus escreve certo por linhas tortas, só a gente que às vezes não está entendendo, Ele faleceu primeiro, então? Foi que ela faleceu, era próximo de meio-dia e 15, e quando foi 3h15 ele veio a óbito também. O que a gente sabe da história deles é o seguinte: eles praticamente foram um casal que viveram junto há mais de 64 anos. Por quê? Eles, quando crianças, eles viveram numa fazenda chamada Fazenda Natal. E nessa fazenda eles cresceram, juntos. E depois, quando adolescente, então vieram começar a namorar. Onde que se casaram, dia 14 de junho de 1949. Então, em junho, agora passado, completaram 64 anos de casado. Daí, eles, casados já, então, começaram a viver na própria fazenda, onde eles trabalhavam também. Trabalhavam na lavoura. Depois mudaram para uma outra fazenda, e daí vieram para Barra, onde que vieram morar na fazenda, na Paudalho, na fazenda Paudalho. Na fazenda Paudalho, o senhor José, ele começou a trabalhar na usina, que antigamente ainda era, a usina da Barra. Trabalhou por 19 anos nessa usina. E nesse período eles mudaram para a cidade. Assim mesmo ainda ele continuou trabalhando, e a dona Antônia também trabalhava na parte rural, cortando cana, tudo isso daí. Aí vieram se constituindo toda essa família, onde eles tiveram 5 filhos. Daí eles ficaram morando aqui. O senhor José trabalhando 19 anos nessa usina, deixou de trabalhar nessa usina e passou a trabalhar depois numa outra fazenda, onde que ficou praticamente mais 20 anos trabalhando nessa fazenda. E veio até próxima à idade final dele, nessa fazenda. Ele ficou, acho que parado, por volta de uns 2 anos, só que ele parou de trabalhar. E aí é onde que veio depois ter essa enfermidade, que até então eram, os dois, o casal, praticamente sem problema nenhum de saúde. Aí depois também, por causa da idade, aí começaram a ter alguma coisa de enfermidade, onde que infelizmente vieram a falecer. Essa é mais ou menos uma história deles, resumindo bem
desde quando criança até os 85 anos de um e 82 anos do outro. Como meu avô já estava no hospital há um tempo, o médico até já vinha preparando a gente, né, que pela idade dele já vinha se agravando, né, então, querendo ou não, a gente estava rezando muito, mas assim, a gente também não queria que ele sofresse, então a gente já estava se preparando. Mas a minha avó foi um pouco mais difícil, porque ninguém estava esperando, né, ela estava bem, e assim, foi um baque, assim, né. No dia até eu não estava na Barra, mas assim, foi um período muito curto, mas assim, pelos fatos a gente acredita que ele aguardou ela e ela acabou chamando ele, né, tirando aquela dor que ele estava sentindo. Eu recebi assim a notícia dos dois, porque eu cheguei na Barra, já era noite, e tudo já tinha acontecido e ninguém quis me contar porque eu estava fora. Então quando eu cheguei, eu acabei recebendo a notícia dos dois juntos. Mas a minha família soube, né, da minha avó primeiro, porque ela morreu em casa. Então eles acompanharam mais, estavam mais, né, à frente disso tudo. E consequentemente, assim que a minha avó saiu da casinha dela, veio a notícia do meu avô, que faleceu no hospital. Foi muito difícil, assim, né, perder os dois de uma vez. Mas eu acredito que Deus fez o certo, né, porque também a gente não via a minha avó sem ele e não via o meu avô sem ela. Né, então os dois acabou né, falecendo sem um outro saber, consequentemente não sofreram por isso. A minha avó já estava sentindo muito a falta dele em casa, porque já fazia alguns dias que ele estava no hospital. Mas em contrapartida foi difícil, né? Mas a gente também não via um ali sem o outro e depois a gente acaba vendo que foi feito o melhor para os dois. A gente enquanto neta, né, a gente só tem a agradecer a Deus, né, pela oportunidade de convivência com eles, pela oportunidade de aprendizado, né, como pessoa, que foi uma história muito bonita, realmente, assim, a minha avó e o meu avô se davam super bem, sabe, quando a gente ia na casa deles era muito bom, porque a gente percebia a sintonia forte que eles tinham, e assim, é o que você falou, né, esse exemplo de amor, de um cuidar do outro, né? Sempre a minha avó e o meu avô eram muito religiosos, então eles acreditavam muito em Deus, tinha aquela fé. Então isso tudo foi passado pra gente, né? Eu acho que a minha avó e o meu avô, eles são a base, né? Eles educaram meu pai, consequentemente a nossa família veio crescendo. Meu pai, com a lição deles, educou a gente. Então assim, eu acho que é a gratificação, né? Por ter tido a oportunidade mesmo de estar ali do lado, aprendendo, vivenciando tudo isso, né? Inclusive, assim, eu gostaria de agradecer também todas as pessoas, sabe, que paravam a gente na rua, vinham abraçar. Nossa, que linda, né, que foram lá também no velório. Nossa, que linda a história dos seus avós, que ajudou muito também, sabe, com oração. Um simples gesto fazia a gente, assim, acreditar mais ainda nisso, sabe? Porque foi muito difícil a perda, mas hoje a gente começa a ver que, como a minha tia falou, Deus foi perfeito, né? Fez uma obra maior com eles e descansaram juntos, né? Então eu só tenho a agradecer, é um sentimento de gratidão. Saudade também, muita saudade, mas mais de gratidão, assim, de ter tido essa oportunidade, né?